enquanto Donald Trump fica aí aplicando sanções que não funcionam na prática contra o Alexandre de Moraes e arregando na tarifa, o New York Times, que é um dos jornais mais importantes do mundo, fez uma entrevista com o nosso presidente Lula. Gente, olha, olha, coloca a matéria aí, por favor, Gui. Olha isso aí é o presidente do Brasil. Esse é o presidente que a gente tem que ter orgulho de ter, tá? Que não é arregão, que não baixa a cabeça, que não bate continência para a bandeira do país dos outros, né? Que não arrega, não baixa calça, não lambe botas. Esse é o presidente do Brasil. Ninguém desafia Trump como presidente do Brasil, diz New York Times, sob entrevista histórica com Lula. Presidente é o líder que age com maior firmeza as investidas autoritárias do republicano, crava principal jornal internacional em entrevista com Lula. Coloca o print aí da chamada da matéria, por favor, Gui. Olha o print da chamada do New York Times com o nosso presidentão. Isso é um presidente, não é aquela porcaria que a Michelle tem em casa, não, tá? Fedorento e de tornozeleira, não, tá? Não é a porcaria que a Michelle tem em casa. Ninguém está desafiando Trump como o presidente do Brasil. Chique, né? Fino, lindo de morrer e corajoso, porque a covardia é outra característica da extrema-direita. São mentirosos e covardes. Eu vou ler aqui os principais trechos da entrevista e a gente tem um vídeo para mostrar para vocês também, tá? Aqui, ó. Matéria da Alice Anderson aqui na Fórum. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi apontado pelo New York Times como o principal líder na resistência às investidas autoritárias de Donald Trump no mundo. Uma entrevista histórica feita com o mandatário, a primeira após 13 anos, publicada nessa terça-feira, o jornal norte-americano destacou na matéria que talvez não haja líder mundial desafiando o presidente Trump com tanta firmeza quanto Lula. A reportagem, assinada pelo correspondente Jack Nickas, ressalta os efeitos da postura combativa do presidente brasileiro diante das ameaças à democracia, à economia e à soberania brasileira, e vai mais longe. Define Lula como um esquerdista em seu terceiro mandato, que é indiscutivelmente o estadista latino-americano mais importante deste século. Eu diria mais, viu? Que ele é o homem de esquerda mais importante do mundo hoje, que é um dos líderes mundiais mais importantes. Nossa, tá, é o New York Times que está falando coisas que eu sempre falei. Tá. A entrevista foi realizada no Palácio da Alvorada, em Brasília. Segundo o New York Times, o principal objetivo do presidente brasileiro é mandar um recado claro à população norte-americana e à comunidade internacional. Em nenhum momento o Brasil vai negociar como se fosse um país pequeno diante de um país grande. Nós conhecemos o poder econômico dos Estados Unidos, reconhecemos o poder militar dos Estados Unidos, reconhecemos o tamanho tecnológico dos Estados Unidos, mas isso não nos deixa com medo, nos deixa preocupados. Estamos tratando isso com a máxima seriedade, mas seriedade não significa submissão. Presidente, né? Quero ser tratado com respeito. O Estado Democrático de Direito para nós é algo sagrado, porque já vivemos ditaduras e não queremos mais isso. Em discursos recentes e publicações nas redes sociais, Lula tem rebatido declarações de Trump e reforçado o compromisso do Brasil com o Estado Democrático de Direito, fato que tem resultado em pesquisas positivas no seu mandato. E aí Lula também considerou vergonhoso o fato de as ameaças comerciais terem sido feitas por Trump através da rede social Truth Social, que pertence a ele, né? E não por meios diplomáticos. Quando você tem um desacordo comercial ou político, você liga, marca uma reunião e tenta resolver. O que você não faz é taxar e dar ultimato, né? Quer dizer, o Lula está aí ensinando ao presidente dos Estados Unidos como um estadista, mas pelo lá, gente, é um palhaço, né? Um fanfarrão do nível do Bolsonaro. Infelizmente, os Estados Unidos, assim como a Argentina, tiveram aí a má sorte de pegar um vagabundo para presidente, como aconteceu com a gente.
O presidente brasileiro afirmou estar estudando a adoção de tarifas retaliatórias sobre exportações norte-americanas caso os Estados Unidos avancem com as ameaças. Ele destacou que quem mais vai sofrer com as medidas serão os próprios consumidores norte-americanos, que enfrentariam aumento de preços em itens como café, carne bovina e aí todos os hambúrgueres que eles adoram, o preço vai subir. E o suco de laranja, o Lula citou, já foi tirado pelo covardão do Trump da lista. Nem o povo americano, nem o povo brasileiro merecem isso. Estaremos trocando uma relação diplomática de 201 anos de ganha-ganha por uma relação política de perde-perde. E aí, o New York Times resgatou uma entrevista em que o Jair Bolsonaro sugeriu intervenção dos Estados Unidos. O jornal americano ainda lembra que, em janeiro, Jair Bolsonaro concedeu entrevista ao New York Times, onde afirmou que depositava suas esperanças em uma intervenção de Donald Trump para evitar processos no Brasil. Uma declaração que, à época, soou irrealista, escreve Nicas. O periódico ainda completa e cita Eduardo Bolsonaro, deputado federal autolicenciado e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, como responsável por intensificar esforços do lobby para que os Estados Unidos amplifiquem sanções ao ministro de Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky. A medida, caso avance, representaria uma escalada grave do caso. Já aconteceu, né? Não é isso? E aí, infelizmente, nós temos brasileiros que estão apoiando esse ataque à nossa democracia. Brasileiros que se dizem patriotas. Mas nós temos, no Palácio do Planalto, um presidente corajoso, um presidente valente, não um covarde, mentiroso, que estava lá antes, tá? Que arregava e até batia a continência para a bandeira dos Estados Unidos. Coloca nosso Lulão aí, por favor, Gui. Quando eu vi a carta do presidente Trump colocando como condição sine qua non, sabe, de que era preciso, parar com o processo contra o Bolsonaro imediatamente, possivelmente ele não saiba que aqui no Brasil a justiça é independente do poder executivo e do poder legislativo. Aqui são três poderes totalmente autônomos. Primeiro porque o Brasil tem uma Constituição. E esse presidente está sendo julgado pela Suprema Corte Brasileira com total direito de defesa. Porque as acusações não são feitas pelo governo. As acusações são feitas pelas delações de amigos generais e coronéis, sabe, de dentro do governo Bolsonaro, e a acusação é feita pela Procuradoria-Geral da República, que tem total autonomia. E, para mim, o processo tem que transcorrer livremente, sem intromissão da política nesse processo. Aqui no Brasil, a lei é para todo mundo. Fechado o som, Sinara. De como o Lula tirar o pi de Bolsonaro da reta. Não existe possibilidade, porque quem está acusando o Bolsonaro é a justiça. Nós temos três poderes, né? Vamos explicar aqui, porque volta e meia aparece bozista aqui na nossa live, bozista burro, que não sabe nem como funciona a nossa república e que fica espalhando por aí essas idiotices do Donald Trump, exigindo que o Lula pare o processo com o Bolsonaro. Isso não existe, tá? Nós temos três poderes no Brasil. Poder Executivo, Lula. Poder Legislativo, Câmara e Senado. Poder Judiciário, STF. Certo? Quem está processando o Bolsonaro é o STF. Não tem como o Executivo interferir no Judiciário. Gente, que povo burro. Meu Deus do céu. Como é que acredita numa coisa dessa? Então é muito importante que o estadista latino-americano mais importante deste século, Luiz Inácio Lula da Silva, explique que não há perseguição do governo brasileiro ao vagabundo do vagabundo americano. Não existe perseguição. Bolsonaro irá pagar na justiça por uma tentativa de golpe de Estado. E quem está acusando ele é a justiça, não o governo Lula. Né? Eu sempre digo, né, gente? Temos um estadista no Palácio do Planalto.
Não temos um vagabundo fazendo arminha. Trump já começou a arregar e vai arregar mais.